do Rio completa 6 meses e diminui drasticamente o volume de sacolinhas plásticas descartadas. Uma cidade do interior paulista usa exclusivamente caminhões elétricos na coleta do lixo. Manifestantes voltam a enfrentar policiais em Hong Kong. E na mensagem de Natal, o Papa Francisco critica os muros de indiferença enfrentados por imigrantes no mundo todo. 25 de dezembro. O Jornal Nacional está começando. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o conjunto de medidas de combate ao crime 2 semanas depois de o Congresso ter aprovado o chamado pacote anticrime. O presidente vetou 25 itens do texto e manteve um que o ministro Sérgio Moro tinha criticado. O presidente Jair Bolsonaro deixou no texto a criação da figura do juiz das garantias. Na prática, a lei exige que 2 juízes atuem em cada processo, um no andamento da ação, cuidando de aprovar medidas cautelares, quebras de sigilo, homologar delações e outras iniciativas necessárias à investigação. E outro para dar a sentença. Hoje, um só juiz cumpre os 2 papéis. Moro já vinha criticando a medida, que, segundo ele, vai trazer mais custos para a justiça. Hoje, o ministro divulgou nota em que explicou por que era a favor do veto. Ele disse que se posicionou pelo veto ao juiz de garantias, principalmente porque não foi esclarecido como o Instituto vai funcionar nas comarcas com apenas um juiz, 40% do total. E também se valeria para processos pendentes e para os tribunais superiores, além de outros problemas. Moro conclui comemorando a sanção. Afirmou que o texto final, sancionado pelo presidente, contém avanços para a legislação anticrime no país. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, também foi contra a criação do juiz de garantias e disse que não faz sentido ter juiz de garantias apenas nas capitais e para os crimes de colarinho branco. Se o Instituto é realmente importante, tem de ser aplicado para todos, seja nos processos da Lava Jato, seja nos processos de crimes comuns, que são milhares tramitando no interior do país e que precisam ter as mesmas garantias. E que a Justiça Federal terá de redesenhar a sua estrutura e redefinir a competência penal para tornar possível a implementação do juiz de garantias. A Associação dos Magistrados manifestou preocupação quanto à sanção desse instituto, sobretudo em virtude dos custos relacionados à sua implementação e operacionalização. A implementação do Instituto Juiz de Garantias depende da criação e provimento de mais cargos na magistratura, o que não pode ser feito em exíguos 30 dias, prazo da entrada em vigor da lei. A instituição do Juiz de Garantias demanda o provimento de ao menos mais um cargo de magistrado para cada comarca. A nota afirma que a AMB vai recorrer ao Supremo contra a lei. Bolsonaro vetou outros 24 pontos do texto vindo do Congresso, entre eles o aumento da pena para homicídios cometidos com arma de uso restrito. Não haverá também aumento da pena para crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, cometidos pela internet. Pela proposta, a pena seria triplicada. Foi vetada também a proposta que mudava as regras para a coleta de DNA. A medida ajuda a polícia na solução de crimes. Hoje, essa coleta é obrigatória para quem foi condenado por crimes hediondos e por crimes dolosos com intenção em que a vítima sofreu violência grave. Mas o texto aprovado pelo Congresso cita nominalmente crimes hediondos e ficaram de fora alguns, como genocídio ou porte ilegal de armas de fogo de uso restrito. O governo, então, decidiu deixar a lei como está atualmente. Foi vetada ainda a proposta que previa que gravações feitas sem o conhecimento do Ministério Público ou da polícia só poderiam ser utilizadas para a própria defesa. O ponto foi criticado por juristas e pelo próprio ministro Sérgio Moro. Com o veto, fica valendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera uma gravação feita pela própria pessoa como prova válida para a acusação ou defesa. Também foi vetada a possibilidade de captação por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno. A nova legislação entra em vigor em 30 dias. As medidas vieram da comissão de juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e também do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Entre os principais pontos que passam a valer estão
o aumento do tempo máximo de cumprimento de pena de prisão, que passou de 30 para 40 anos para qualquer crime. A permanência de presos perigosos em presídios federais, que antes era de no máximo 360 dias e foi ampliada para 3 anos, renováveis por mais 3. O fim da saída temporária da prisão para condenados por crime hediondo que resultou em morte. E delação premiada. A partir de agora, nenhuma medida cautelar e recebimento de denúncia ou queixa-crime poderá ser decretada ou apresentada apenas com as declarações do delator. Também na véspera do Natal, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória que altera regras para a escolha de reitores e pró-reitores de universidades e institutos federais de ensino. Uma mudança é a que estende aos candidatos as proibições previstas na Lei da Ficha Limpa. Também estabelece que o reitor não pode ser reeleito, ao contrário do que ocorre hoje. Para as universidades federais, mudou o peso dos votos. Antes, a lei estabelecia um percentual apenas para os professores, 70%. Mesmo assim, na prática, boa parte das universidades determinava pesos iguais para professores, alunos e funcionários. A MP manteve o percentual de 70% para os professores e definiu o peso dos votos de servidores técnico-administrativos e de alunos, 15% cada. A maior mudança é para a escolha dos diretores dos institutos federais de ensino superior. A lei estabelecia pesos iguais para esses grupos. Agora, a MP traz para os institutos a regra das universidades. Peso de 70% para os votos dos professores, 15% para os dos alunos e 15% para os dos servidores. A MP editada mantém algumas regras, como a que prevê que o presidente da República não tem obrigação de escolher o candidato mais votado da lista tríplice que as universidades entregam para o governo. Professores e reitores dizem que a comunidade universitária não foi consultada. O presidente da Associação dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino, o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles da Silva, disse que a associação ainda não tem um posicionamento sobre o impacto da medida provisória, mas considera que a MP reduz a autonomia das universidades e questiona a necessidade de uma medida provisória que, segundo a Constituição, tem como pré-requisitos urgência e relevância. As mudanças já estão em vigor e precisam ser aprovadas pelo Congresso em no máximo 120 dias para não perder a validade. Cristãos de todo o planeta comemoraram o nascimento de Jesus. As celebrações na cidade bíblica de Belém, na Cisjordânia, reuniram centenas de fiéis. A igreja foi construída no século IV, no local onde, de acordo com a tradição cristã, Jesus nasceu. As celebrações na igreja Saint-Germain, em Paris, foram especiais. Elas substituíram as missas que há 216 anos ocorriam na Catedral de Notre-Dame, que pegou fogo em abril e está fechada. O clima de Natal não evitou uma confusão neste shopping em Hong Kong. Houve confronto entre policiais e centenas de manifestantes. A onda de protestos começou em junho contra um projeto de lei que permitiria a extradição de suspeitos de crimes para a China continental. Este manifestante lembrou que, apesar dos confrontos, hoje é Natal. Na Alemanha, um grupo de mamães e papais noéis cumpriram uma tradição, um mergulho num lago gelado. E na Austrália, outros foram à praia. A família real britânica participou de uma missa. Pela primeira vez, a rainha Elizabeth teve a companhia dos bisnetos, George e Charlotte. We wish everyone a joyous and Merry Christmas. O presidente Donald Trump passou o Natal na Flórida e divulgou uma mensagem pedindo união aos americanos. Em Nova York, a principal atração do dia foi a decoração de Natal, já que as lojas e quase todos os restaurantes não abriram as portas. Só numa região da cidade é certeza encontrar vários funcionando. Chinatown, o bairro chinês. Já virou tradição. Para quem se arrisca a sair de casa, o cardápio de Natal em Nova York é de comida chinesa. Olha o tamanho das filas, até mais de 1 hora para conseguir uma mesa.
E é assim, do lado de fora e no frio, até a Mamãe Noel chamar. A maioria dos clientes é de judeus, que assim como os chineses, não comemoram o Natal. E foram eles que começaram a lotar esses restaurantes em todo o 25 de dezembro, desde a década de 1930. O Alex veio hoje com a família toda e disse, é tradição. It's a nice tradition, you know. Esta outra família, que é cristã, acha que este é o sabor do Natal em Nova York. A mistura de culturas que merece um brinde. Merry Christmas, Brazil! Nas maiores cidades brasileiras, o 25 de dezembro deixou a quarta-feira irreconhecível. A luz ficou vermelha, verde, vermelha, verde de novo e não fez diferença alguma. Por falta de quórum, o semáforo perdeu a autoridade de organizar o trânsito. Para atravessar a rua num dia civilizado assim, pedestre e motoqueiro se entenderam. No Brooklyn, na zona sul de São Paulo, até teve gente que aproveitou a avenida deserta para observar a cidade de um outro ângulo. Pelo jeito dá até para brincar de amarelinha, né? No meio da rua. Brinca, olha aí, ó. Quando a gente vem aqui para a rua 25 de março, um pouco antes do Natal, tem a impressão que o mundo inteiro também veio. Olha como é que estava isso aqui nos últimos dias. Hoje parece que a gente está em outro lugar. Dá para ver o chão, dá para caminhar sem dar trombada em outra pessoa. Aliás, dá para caminhar, né? Tá até esquisito. Nesse grande centro de compras, só uma pessoa não está de folga hoje. O segurança. Eu prefiro trabalhar com movimento, que assim, desse jeito que está aqui, é ruim, que dá até sono. Sonolentas também estiveram outras capitais do Brasil hoje. Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Na zona oeste de São Paulo, a família curtiu o silêncio. Como é que é isso aqui normalmente? É bem agitado. Muito carro, muita gente, muito ônibus. O tempo todo. Para hoje a gente fica quietinho um pouquinho. Escuta até um grilo, de repente. Grilo a gente não achou, mas ouviu outros bichos que o barulho da cidade costuma abafar. Na parada de ônibus, o ônibus não parou. O transporte coletivo não tinha ninguém. As bicicletas ficaram como registro dos últimos que passaram por aqui. Sabe-se lá quantas horas atrás. Na São Paulo, em dia de Natal, até se viu gente correndo, mas não por pressa. Apenas a Daniela manteve viva aquela pressa paulistana. Eu tô atrasada pro trabalho. É um bico hoje que eu vou fazer, que eu tô desempregada, né? Tudo legal, tudo tranquilo, até que você sente falta da cidade funcionando. A gente não acha nada aberto, estamos tentando tomar alguma coisa, almoçar, a gente não consegue encontrar nada, de jeito nenhum. Vai ter que comer em casa, fazer comida, cozinhar no feriado, não tem o que fazer agora. Sossego bom de vez em quando. Em Belo Horizonte, voluntários se uniram para dar um almoço de Natal a milhares de pessoas. O restaurante popular de Belo Horizonte está sempre cheio, mas no Natal a fila chega a dobrar o quarteirão. Natal aqui é muito especial, fraterno, né? Uma dose generosa de amor ao próximo vira ingrediente na receita. Eles vão chegar aqui e receber um alimento, né, ali saudável, né, bem preparado e como se fosse na casa deles com o maior carinho. O Zé Carlos é um dos 130 voluntários. Há 23 anos, ele deixa a família em casa para celebrar o almoço de Natal aqui. E esse dia, às vezes, nem todo mundo tem o que comer em casa. Então, eu venho para me doar, para me ajudar aos companheiros aqui, né? E fazer essa boa ação. Quem vem se sente acolhido. Todo ano eu venho, não falho. Adorei. Desde a primeira vez que minha colega veio e me trouxe, eu não parei, não. É bom, o negócio é bom. Na Pastoral do Povo de Rua, 15 voluntários começaram a trabalhar desde cedo para fazer uma confraternização com mais de 100 pessoas que vivem nas ruas de Belo Horizonte. Foi um almoço, muita festa. Teve presente também, mas isso foi só um detalhe.
O espírito do Natal trouxe coisas muito mais valiosas. Respeito e carinho. O kit montado pelos voluntários tinha materiais de higiene pessoal, panetone. E para quem hoje está longe da família, poder ter um amigo, uma amiga com quem conversar, com quem passar o dia é muito importante. É isso que a gente busca, de que realmente a gente romper com o ódio, com a intransigência, com a intolerância e a gente se aproximar do outro. Para quem está acostumado com tão pouco, foi um dia cheio de felicidade. A gente não pode ter nada, mas tendo uma amizade, um amor, é o que importa, tendo fé em Deus. E desejo um Feliz Natal para todos e um ano novo. É um dia maravilhoso, é uma coisa transformadora. Em Teresina, o Jornal Nacional acompanhou um trabalho de assistência social que é voltado para outros objetivos. Tem a ver com saúde, mas também com a autoestima de pessoas em situação de rua. O endereço dessas pessoas é qualquer lugar da cidade. Contar quantos vivem assim? Missão difícil. Sem uma casa, sem vínculos familiares, atitudes simples do dia a dia são um desafio. A pessoa que vive em situação de rua está sujeita a tudo, né? Até ficar sem banho. E ficar sem banho numa cidade em que a temperatura chega aos 40 graus, já pensou? Não é fácil. Só que o Genival se surpreendeu quando viu um banho móvel no meio da praça. O banho é tudo de boa, né? O carro funciona assim. Tem este tanque que armazena até 1.000 litros de água. Uma tubulação abastece 2 chuveiros que podem funcionar simultaneamente. A capacidade do veículo é de 20 banhos, com duração de até 8 minutos. E além do banho, todos ganham um kit de higiene pessoal. Seu Raimundo, que há 30 anos vive nas ruas de Teresina, sempre que vê o banho móvel nas praças, aproveita para se refrescar. Às vezes a gente não está sufocado de calor, quando eles aparecem, é uma maravilha. Muitas pessoas saíram de suas cidades para tentar um emprego aqui em Teresina e acabaram ficando por não conseguir se realocar no mercado. Então, aumentou significativamente de 30% a 40% essa população que é atendida por nossa equipe. O banho móvel só circula pela cidade 2 dias na semana. E junto vai um consultório, uma equipe formada por médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social. Faz vários atendimentos ali mesmo, no meio da rua. Não só a questão da dignidade, que a gente sente que essa questão de devolver a dignidade ao usuário, mas isso facilita a nossa abordagem e a aproximação do usuário para a equipe. Tendo em vista que muitos têm receio de se aproximar da equipe por conta de má higiene, tem dificuldade de se encontrar numa UBS, uma unidade de saúde, para fazer atendimento por conta das condições precárias em que eles se encontram. Isso aí, para mim, se tivesse todo dia, sem a comandade de Deus, e ter um sabãozinho bacana, um negócio cheiroso. A seguir, o descarte de sacolinhas plásticas no Rio de Janeiro cai drasticamente em apenas 6 meses. Cresce o número de nascimentos de onças pintadas em cativeiro. 2019 foi um ano importante para todos os envolvidos no esforço de salvar da extinção uma das espécies mais famosas do nosso continente e também das mais ameaçadas. Nesse ano, cresceu o número de nascimentos de onças pintadas em cativeiro. Vamos brincar? Pique pega, aí depois deita e rola. Mas não vale morder a cabeça do irmão assim não, hein? Que tal escalada? Acho melhor pular na mamãe. Pobre Tupã. Essa onça, mãe de primeira viagem, não tem mais sossego depois que esses dois chegaram. Essa imagem é de minutos antes do parto, quando a onça estava com contrações. E logo depois, os 2 filhotes recém-nascidos já recebendo carinho. Uma central de monitoramento foi montada. As câmeras filmaram a família o tempo todo. E os veterinários sempre de olho. Uma preocupação dos veterinários aqui do zoológico era que a mãe rejeitasse os filhotes. Isso é até comum acontecer nos primeiros meses de vida. Mas a mamãe ali, a Tupã, está se mostrando tão cuidadosa que esse risco já está praticamente descartado. Olha ali, o filhotinho quer entrar na água, ela vai atrás. Não pode correr risco, vai tirar ele da água. É assim o tempo todo. Mas foi só ela dar um descuido que eles entraram na água. Essa foi a primeira vez na vida que nadaram. De acordo com a Associação dos Zoológicos e Aquários do Brasil, hoje há 158 onças em cativeiro no país. Nos últimos 3 anos, de 2016 a 2018, não houve nenhum nascimento.
Mas esse ano está diferente. Já são 4 filhotes. Os mais novinhos são esses, que nasceram no Espírito Santo. A Associação de Zoológicos e Aquários tem um programa que identifica a origem de todos os animais que vivem presos e tenta aumentar a reprodução em cativeiro. Os veterinários esperam que os filhotes desses animais que nasceram esse ano no Zoológico Capixaba, ou seja, os netos da onça-tupã, possam ser soltos na natureza. Soltar esses filhotinhos agora pode ser muito arriscado, né? É, muito arriscado, porque eles não foram preparados para isso. Os brasileiros que usaram cartão de crédito ou de débito nas compras de Natal podem ter colaborado para preservar o meio ambiente sem nem notar. Depende da resposta que eles deram ao vendedor na hora do pagamento. O senhor quer a segunda via? Por gentileza. Obrigado. Obrigado, uma boa tarde, tá? É uma atitude cada vez mais rara no comércio. Neste posto de combustíveis, a grande maioria dos clientes não aceita o comprovante. Cada 10 clientes, dois levam, o resto recusam. O Alexandre é um deles. Eu perco, pra mim não adianta, eu ficar com papel na carteira não adianta. Aí eu prefiro recusar. O mesmo acontece neste salão de beleza. As pessoas estão recusando mais e com isso a empresa ganha como? Na redução de custos, né? Porque a gente não precisa ficar comprando tanta bobina, né? E também já acaba contribuindo, né, com o meio ambiente também, né? A Andréia é daquelas pessoas que gostam de praticidade. Papel é coisa do passado. Passou o cartão, o banco já avisa o que você gastou, né? Antigamente a gente pegava papel para conferir, né? Mas hoje em dia não tem mais necessidade. O que muita gente nem imagina é que esse ato de recusar o comprovante de cartão, além de evitar a impressão desnecessária de papel, também ajuda na preservação do meio ambiente e da saúde das pessoas. Isso porque a maioria dessas bobinas possui um composto químico chamado de bisfenol A, que ajuda na impressão. Esse componente é tóxico. Segundo este engenheiro ambiental, o risco é quando o comprovante vai parar no lixo. Ele pode contaminar o meio ambiente, né? Pode contaminar o solo. Contaminando o solo, o solo ele infiltra esse contaminante, prejudica o lençol freático, contamina a água. Essa água ela tem um ciclo onde nós utilizamos essa água, apesar do tratamento, mas ainda continua o bisfenol. Levantamento de uma empresa do segmento de maquininhas de cartão aponta queda de 11% no consumo de bobinas, de quase 20 milhões de unidades em 2018 para 17 milhões e 700 mil este ano. Isso equivale a mais de 51 mil quilômetros de papel, o suficiente para 4 voltas ao redor do planeta. Neste shopping de Campo Grande, na hora de pagar o estacionamento, o cliente opta em imprimir ou não o comprovante. A Caroline sempre recusa. Você vai pegando os comprovantes que você vai retirando no dia a dia, né, de pagamentos que você faz, deixa na bolsa, quando você vê, pega, chega depois para limpar a bolsa, joga tudo fora. Então, assim, não tem utilização nenhuma. No estado do Rio, a lei que restringe a oferta de sacolas plásticas nos supermercados está mudando os hábitos dos consumidores. Nos últimos 6 meses, 1 bilhão de sacolinhas saíram de circulação. Nunca tantas sacolas plásticas descartáveis foram retiradas de circulação no mercado brasileiro no intervalo de tempo tão curto. Em apenas 6 meses, desde que a nova lei entrou em vigor, aproximadamente 1 bilhão de sacolas deixaram de circular no estado do Rio. Isso corresponde a 25% do total disponibilizado por ano. A conta é da Associação de Supermercados. Os supermercados estão obrigados, no primeiro ano da lei, a reduzir 40% da distribuição ao consumidor. A partir do segundo ano, acresce-se 10% até o quarto ano, ou seja, nós precisamos em 4 anos reduzir a distribuição de sacolas em até 70%. A lei que restringe o uso de sacolas plásticas descartáveis provocou mudanças nas rotinas dos supermercados do Rio, como esse daqui. Depois de passar pela caixa registradora, o consumidor tem a opção de levar as compras em caixas de papelão cedidas pela loja de graça, como essa daqui. Ou então, se preferir, compra uma sacola retornável. Nessa loja, cada uma custa R$ 4,99. Ou ainda, leva para casa as compras em sacolinhas plásticas descartáveis de nova geração com 51% de materiais renováveis como cana-de-açúcar. Só que cada unidade dessa custa 6 centavos de real.
Todas essas inovações estão provocando mudanças importantes nos hábitos dos consumidores. Todas as compras couberam em 2 caixas de papelão? Sim, couberam. Fica mais prático para tirar tudo de uma vez, né? Você coloca tudo de uma vez e tira tudo de uma vez. Você não tem que ficar pegando um monte de sacola, um monte de coisa. 4 sacolas retornáveis, mais uma mochila aqui, para não ter problema? Exatamente. A partir do dia 15 de janeiro, os supermercados não serão mais obrigados a oferecer 2 sacolas plásticas grátis. No estado do Rio, a maioria das lojas cobra pelas sacolas, mas o valor não pode ultrapassar o preço de custo. A cobrança da sacola plástica se mostrou o instrumento mais eficaz de redução da sua distribuição no mundo inteiro. Mesmo com preço bem baixo, as alternativas ao plástico descartável parecem mais interessantes. Sempre que vem fazer compra, traz essa sacolada toda? Trazemos. Para não usar mais sacola plástica. É a questão da gente tentar uma parcelazinha de contribuição para melhorar o planeta, né? O preço do etanol nos postos está no maior nível dos últimos 6 anos. E a explicação está na lei. A lei da oferta e da procura. Em uma das regiões que mais produzem etanol no Brasil, o preço do combustível disparou. O litro na bomba, em alguns postos, chega a R$ 3,09. É o maior valor médio para dezembro desde 2013, quando a Agência Nacional de Petróleo passou a fazer as medições. Problema grave, principalmente para motorista de aplicativo, taxistas, pessoas que vivem, né, do automóvel, do carro, né? Tá complicado. Difícil para o motorista entender por que paga tão caro por um produto que está logo ali, tão perto. É um absurdo, né? Porque a região é rica em usinas, né? Tem várias usinas na região. No começo de dezembro, pela primeira vez, o litro do etanol chegou nos R$ 2,00 nas usinas, 20% a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo o Centro de Estudos de Economia Aplicada da USP. Começa agora o período de entre-safra no interior paulista. Como a cana já foi colhida, as usinas param de funcionar. Todo o álcool produzido está guardado aí nesses tanques. E este ano, o estoque é maior no Brasil que o do ano passado. São 6 bilhões e 800 milhões de litros contra 6 bilhões 370 milhões de litros no mesmo período de 2018. Mas se os estoques estão maiores, por que o preço subiu tanto? Uma das explicações está no consumo. A gasolina sofreu reajuste nos últimos anos. O preço do etanol também aumentou, mas ficou dentro da margem considerada vantajosa para o motorista abastecer com álcool. Há 2, 3 anos atrás, os postos eles vendiam cerca de 60%, 65% de etanol no seu volume total. Hoje a realidade já mostra que os postos revendedores eles revendem 75% do seu volume total apenas de etanol. Segundo a ANP, no ano passado foram vendidos 19 bilhões de litros, 1,58 bilhão por mês. Este ano, a média é mais alta, 1,8 bilhão. Hoje, o estoque nosso está 4% maior em relação ao ano passado. Só que o consumo está 20% maior. Então, isso que deu uma destabilizada na oferta e demanda e fez o preço do etanol subir. Como a gasolina também está lá em cima, o motorista já pensa em deixar o carro na garagem. Não tem condição, vai ter que voltar a andar de ônibus. Só para levar a mãe no médico, mercado, coisas assim. Cada dia uma surpresa. E aí como é que o motorista faz? Tem que procurar o mais barato. Em 2019, as vendas de veículos elétricos cresceram no Brasil. Nesta fábrica, todos os motores são elétricos e as baterias representam o tanque de combustível. Depois de 5 anos no Brasil, a montadora está comemorando a maior venda mensal da América Latina. 150 veículos elétricos. Para o próximo ano, a expectativa é que as vendas aumentem em até 10 vezes. Nossa expectativa é sair de 300 para cerca de 500 funcionários no meio de 2020. O aumento na venda de veículos elétricos está ligado ao novo modelo de negócios. As empresas oferecem um pacote com aluguel, manutenção e a energia que é produzida em locais como este. Aqui a luz solar é transformada em eletricidade e pode ser usada em qualquer lugar do país. A rentabilidade da segunda operação, que é a parte de locação de veículos.
Então, a gente tem uma ampliação na ordem de 10% se nós analisarmos a operação como um todo. Esta outra empresa entrega 1.200.000 refeições por dia em quase 250 cidades e está usando uma van elétrica como teste. São mais de 100 quilômetros rodados diariamente que nos proporcionaram chegar a algumas conclusões iniciais. Custo de manutenção muito menor, custo por quilômetro rodado 80%, 90% menor. Além do retorno financeiro, o uso de energia limpa ajuda a preservar o meio ambiente. Cada ônibus ou caminhão de lixo, por exemplo, deixa de jogar na atmosfera por mês de 14 a 20 toneladas de gases que agravam o efeito estufa. Em Salto, no interior de São Paulo, toda a frota de coleta de lixo é elétrica. Hoje nós temos um custo operacional desse caminhão 60% a 65% menor do que o custo de operação de caminhões a diesel, que isso leva o projeto a ter o retorno em 7 anos. Na última década, foram vendidos cerca de 20.000 veículos elétricos e híbridos, que são aqueles com 2 motores, um tradicional e outro elétrico. A previsão é que esse número dobre no ano que vem. O desafio, obviamente, é fazer novos investimentos e capacitar essa indústria não só para produzir, mas também para fazer a manutenção e o pós-venda desses novos serviços. E a previsão do tempo, como é que fica? Eliana Marques, boa noite, é você quem vai dizer. Boa noite, Renata. Boa noite ao Bonner. Também boa noite a todos. Olha, choveu bastante em algumas cidades do Espírito Santo e também da região serrana do Rio de Janeiro. E mais ao norte do estado do Rio, o Rio Pomba está em alerta máximo, segundo o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente. Ele fica na cidade de Santo Antônio de Pádua e já atingiu o nível de 4,60 metros. Se chegar aos 5 metros, transborda. E amanhã tem previsão de chuva na região do Rio Pomba, aliás, em praticamente todo o estado do Rio de Janeiro e também nestas áreas que estão em azul aqui no mapa, que pegam principalmente o sudeste, menos São Paulo, também o centro-oeste, a região norte e no nordeste, as áreas que ficam próximas aqui do Tocantins e também de Minas Gerais. Risco maior para temporal amanhã, entre o Distrito Federal e a região de Macapá e também pegando ali, olha, o oeste do Acre e do Amazonas, Renata. E onde é que não vai chover amanhã? Olha, só o dia todo em 2 áreas que a gente mostra aqui nesse mapa em amarelo. Então, entre o Ceará e o norte da Bahia, também de São Paulo até o leste de Mato Grosso do Sul e em quase todo o sul do país. Possibilidade de pancadas de chuva no Rio Grande do Sul só na região da Campanha Gaúcha. E o calorão vai ser assunto para muita gente. Vejam essas máximas. 38 graus em Teresina, 36 em Cuiabá, 35 em Palmas, 32 graus em Florianópolis e 29 em Belo Horizonte. Na capital paulista, máxima de 30 graus amanhã, 29 na sexta-feira e 31 no fim de semana, com possibilidade de retorno das pancadas de chuva a partir de sexta-feira. Na capital fluminense, muito calor também nos próximos dias. Amanhã, 33 graus de máxima, sexta-feira, 34, fim de semana com 33 graus de novo. E a partir de amanhã, volta a condição de chuva também no Rio. E eu termino aqui mostrando a previsão para Porto Alegre, que vai estar até mais quente que o Rio de Janeiro. Olha, amanhã, máxima de 36 graus, aí sexta-feira e sábado, 37 graus. Domingo cai um pouquinho, máxima de 34 graus em Porto Alegre. A gente vê aqui também, Renata, que por lá calorão predomina e chuva volta só no fim de semana. É a cara do verão. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Até amanhã. Uma boa noite a todos. A seguir, a mensagem do Papa em defesa dos imigrantes. Nas ruas de Roraima, o aumento do número de crianças venezuelanas. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Uva é agro. A tecnologia do cultivo da uva avança no Brasil. Desde o início da crise na Venezuela, centenas de crianças e adolescentes cruzaram a fronteira com o Brasil. Vieram desacompanhados em busca de ajuda humanitária. É só circular pelas ruas de Boa Vista para encontrá-los.
Dos cerca de 170 mil venezuelanos que se refugiaram no Brasil, pelo menos 60 mil estão em Roraima, segundo o governo do estado. Muitos são crianças e adolescentes que passam o dia em busca de alguns trocados para comer. Como haces para comer? Trabalho aqui, com o papelão al carro. 50 centavos, R$1. Um levantamento feito pela Defensoria Pública da União indica que de maio do ano passado até novembro deste ano, 529 crianças e adolescentes atravessaram a fronteira da Venezuela com o Brasil. A maioria tem entre 13 e 17 anos. Muitas chegam desacompanhadas dos pais. Esta menina de 14 anos veio com outras famílias e diz que muitas acabaram voltando para a Venezuela. A maioria se fueron. Las personas van a conseguir trabajo. Hay muchas veces que llega el camión de la comida y no alcanza la comida para los niños. É por esta estrada que chegam os refugiados. Muitos venezuelanos caminham mais de 1.000 quilômetros. Alguns, quando chegam aqui, acabam dormindo nas ruas, porque nem sempre há vagas nos 13 abrigos espalhados pela cidade. As crianças e adolescentes que chegam sem um responsável legal não conseguem se matricular nas escolas ou ter acesso a serviços de saúde pública. A situação da Venezuela ficou uma situação tão complicada, tão difícil, que esses pais não conseguem comprovar que são os pais das crianças e dos adolescentes. A estimativa do Unicef para o ano que vem é de que o número de venezuelanos no país chegue a 344 mil. 100 mil deles crianças e adolescentes. Diante desse cenário, o Unicef vem fazendo um apelo global para que sejam arrecadados 64 milhões de dólares, cerca de 260 milhões de reais. O dinheiro será aplicado em ações voltadas para crianças venezuelanas em 7 países, entre eles o Brasil. Aqui no Brasil, calculamos que precisamos algo de 12,5 milhões para o próximo ano, para fazer o trabalho necessário para assegurar os direitos das crianças, dos adolescentes que vêm da Venezuela. Hoje, no Vaticano, o Papa Francisco mencionou as crises na América Latina na mensagem de Natal e criticou os muros de indiferença enfrentados por imigrantes no mundo todo. No seu 7º Natal como sumo pontífice, aos 83 anos, o Papa Francisco apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para celebrar com 1 bilhão e 300 milhões de católicos do mundo um dos dias mais importantes da cultura cristã. Francisco falou do mundo de hoje com guerras, injustiças e intolerância. Fez um pedido pela paz de todos e citou cada conflito, desde os mais antigos, como o da Terra Santa, até os mais recentes. Falou da Síria, do Líbano, de toda a África e também do continente americano, num momento de convulsão social e política em várias nações, disse ele. Sociali e politici. Pediu que o povo venezuelano receba a ajuda que precisa. E pelas crianças, para que tenham acesso à ajuda humanitária. Se lembrou dos imigrantes que se veem diante de muros de indiferença, obrigados a viver sob escravidão e tortura. Como é tradição no Natal, o Papa Francisco deu a bênção Urbi et Orbi para a cidade de Roma e o mundo. Amém. Ontem à noite, na Missa do Galo, o pontífice entrou em procissão na Basílica Vaticana. No Natal, descobrimos com espanto que Deus é toda a ternura possível. O Natal nos lembra de que Ele continua a olhar para todos os homens, até para os piores, disse o Papa na homilia. Anche il peggiore. Que o menino de Belém seja a luz para toda a humanidade ferida, afrouxando o nosso coração, muitas vezes endurecido e egoísta. O Papa sugeriu aos fiéis que não se deixem abater pelos pecados da Igreja. Provavelmente se referia aos escândalos de pedofilia e abuso sexual cometidos por religiosos. Francisco encerrou afirmando que a luz divina vence a escuridão da arrogância humana. Entre as tantas e tantas atrações da capital da Bahia, Salvador também é famosa pelas igrejas. Tem mais de uma para cada dia do ano. Elas são muito marcantes na paisagem, mas também nos sons da cidade. O
Os sinos da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, levam Raimundo de volta aos tempos de criança. O coroinha mais antigo era que subia lá e tocava, fazia um mais agudo e o outro um timbre mais grave. O campanário não precisa mais de coroinhas. A igreja do século XVIII ganhou um sistema que toca os sinos nos horários programados, 12h e 18h, como manda a tradição. Isso depois de um silêncio de 40 anos. Com o passar do tempo, por conta de manutenção, sinos rachados, uma série de questões estruturais, acabou se perdendo esse hábito, né? Os campanários estão sendo recuperados com doações da comunidade num projeto coordenado pela Secretaria de Cultura do Estado. Só este ano, os badalos voltaram a bater em 6 igrejas históricas, incluindo a Catedral. Este empresário que participou da campanha de doação afirma que os sinos transmitem serenidade. É uma coisa que contribui para a restauração da convivência de paz da qual nunca deveríamos nos afastar. A campanha também restaurou peças fora do centro histórico. As igrejas de Santo Antônio, da Graça e da Vitória ficam próximas, a menos de 1 quilômetro uma da outra. Os moradores passaram séculos ouvindo os sinos tocarem ao mesmo tempo, anunciando as horas, as ocasiões especiais e as celebrações. A tradição acabou sendo quebrada. Historiadores dizem que esses sinos ficaram mais de 50 anos em silêncio. Agora, as badaladas das 3 igrejas voltaram a ecoar juntas nesta, que é uma das regiões mais antigas de Salvador. É a alegria de ver o badalar dos sinos, a música, a sonoridade, né? Acordar a comunidade, né? Para lembrar que a igreja está em festa também, né? É muito importante isso. Quem visita a cidade ganhou uma atração a mais. É lindo de se ver, ainda mais estando aqui, né? Acho que isso é uma coisa que não deveria ter acabado nunca, né? O Jornal da Globo é depois dos especiais de Natal Juntos a Magia Acontece e Sonho de Criança. Boa noite. Boa noite, até amanhã.